Caros confrades aqui da nossa fraternidade do convento, saudação. Hoje celebramos com alegria a experiência curta, diga-se de passagem, de Santo Antônio entre nós. Curta, porém marcante. Ele entra para a história como um grande franciscano. O primeiro professor de teologia da ordem franciscana. E Santo Antônio é o santo, então, meus caros irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham, alguns já com fidelidade todas as tardes, através da internet, aqui direto do Convento da Penha. Nós hoje, então, celebramos com satisfação e alegria a festa de Santo Antônio, aspirando a sua intercessão. Aliás, Santo Antônio intercede por todos nós nas mais diferentes situações, desde aquelas situações mais banais da nossa vida, e perdi meu cartão de crédito, vou ter que dar 3, ou não, vou fazer uma promessa a Santo Antônio para ele me ajudar a achá-lo logo, antes de ter que bloquear, e a gente sabe como é que isso funciona, como que demora. Então, desde as situações mais banais até aquelas situações mais delicadas da nossa vida, nós recorremos à intercessão de Santo Antônio. Então, hoje é dia de lembrar que ele é um poderoso intercessor. Mas assim como todos os santos, Santo Antônio, além de intercessor, ele nos é colocado como exemplo. Exemplo, e aí essa parte não pode faltar. Se no nosso relacionamento com os santos, nós nos demorarmos apenas na sua intercessão, nós estamos tendo um relacionamento interesseiro. E esse relacionamento, ele certamente não é santificante, ele não agrada aos olhos do Senhor. É preciso buscar, sim, acreditar, sim, na intercessão dos santos, mas antes disso até desejar ser como eles foram, fazer o que eles fizeram. E aqui, então, chamo a atenção de alguns episódios marcantes na vida de Santo Antônio. Aliás, neste ano exatamente, nós celebramos 800 anos da fundação ou da experiência fundacional, da primeira experiência que Santo Antônio tem e faz nascer o seu desejo de ser franciscano. Santo Antônio vivia em Coimbra, lá estudou bastante, estudava bastante e era, como já foi dito no comentário inicial, ele era do ramo dos agostinianos, é de uma outra família religiosa. Mas lá então em Coimbra, Santo Antônio morando lá, ele viu chegarem na cidade os corpos martirizados dos primeiros missionários franciscanos que tinham ido aos pagãos, que tinham ido aos sarracenos, aos infiéis, aos muçulmanos. Tinham ido e quando chegam lá eles são martirizados. E então as relíquias voltam. E Santo Antônio, então, as encontra em Coimbra. E ele fica muito vivamente impressionado com a entrega daqueles frades franciscanos, que dão a sua própria vida sem temor, sem reservas. Eles se oferecem para anunciar o Evangelho, ainda que isso lhes custe a própria vida. Então, Santo Antônio fica impressionado e diz, eu também quero fazer o que eles fizeram. Então, ele deixa o hábito dos agostinianos e assume a vida franciscana. Assume de um jeito intenso o desejo do martírio. Santo Antônio aspira a ser como aqueles que ele encontrou, então, como entrega total do dom da sua vida. É isso que move o jovem Fernando, então ele assim se chamava, o jovem Fernando, a ser franciscano, a entrar nas fileiras dos filhos de São Francisco de Assis. Para também ele ser missionário, para também ele ser mártir, entregar a sua vida pela pregação do Evangelho. E nós celebramos nesse ano 800 anos dessa experiência, do encontro de Antônio, então Fernando, com os mártires da família franciscana. E isso foi revolucionário na sua vida. Mas Santo Antônio guardou só esse desejo. Ele também chegou até a viajar para as costas da África, mas ele foi acometido por uma doença e teve que voltar. E na volta, então, que foi parar na Itália.
E lá então ele desenvolveu-se inicialmente nas tarefas mais simples. Aliás, a vida franciscana tem essa característica, certamente encantou a Santo Antônio também, a simplicidade, a pobreza, o desprovimento. Ele certamente encontrou nos exemplos que ele via, pessoas que acreditavam muito na providência de Deus, esvaziados de si mesmos. Então, as atividades ordinárias, as atividades mais banais da manutenção da casa, aquelas que a gente não dá muito valor, mas que se faltarem, nós não sabemos nem como viver. A gente não se dá conta. Hoje, estando mais em casa, talvez a gente perceba a necessidade de recolher o lixo, a necessidade de limpar o banheiro, a necessidade de manter os talheres limpos, os pratos limpos. Foi isso que Santo Antônio foi fazer, dedicado à oração, à vida da piedade e aos afazeres do dia a dia, que, como disse, nós nem nos damos conta, porque são tão simples que a gente até desconsidera, mas se eles vêm a faltar, aí então a nossa vida vira o caos. E Santo Antônio então se esmerou nisso, nas atividades mais elementares do dia a dia da sua fraternidade, e dedicando-se à vida da oração, à vida da meditação. Isso também fez muito bem a Santo Antônio. Já trazia o conhecimento das letras, das escrituras. Santo Antônio era um homem muito estudioso, conhecia as realidades da filosofia, da teologia, ele conhecia os segredos dos céus e da terra, e depois se exercitou na humildade. Então, são elementos que vão constituindo a personalidade de Antônio, e então ele, por um acidente, o pregador que faria a pregação não veio, ou teve algum problema, ele foi convidado a pregar, então foi e fez uma pregação com muito esmero, e a partir daquele dia, então, Santo Antônio passa a exercitar-se na tarefa de professor e de pregador. Então, a vida de Santo Antônio vai nesse crescendo, mas ele traz consigo experiências muito marcantes. O desejo do martírio, o desejo de testemunhar Jesus Cristo o reino de Jesus Cristo na sua integralidade, ainda que isso custasse a vida, e a simplicidade do viver. Isso vai dando a argamassa do edifício espiritual de Santo Antônio, e é notável isso, e admirável isso. E por isso as suas palavras, nas suas pregações, que então enchiam as igrejas e depois não cabiam mais nas igrejas, foram para os adros das igrejas, nem nos adros mais cabia, e então passou a ir para as praças das cidades de tanta gente que queria ouvi-lo. Porque as suas palavras eram palavras densas. Então Santo Antônio se destacou como grande pregador. E também como um homem da espiritualidade. Inclusive, quando o Papa Bento XVI foi falar sobre Santo Antônio, numa certa ocasião, ele destacou um caminho espiritual de Santo Antônio que dava ênfase à oração. Oração como alimento da alma. A oração que alimenta a alma. O cristão que aspira a testemunhar Jesus Cristo com autenticidade, ele deverá ser um homem da oração, uma mulher de oração. E a oração que clama pelo silêncio. E o silêncio nem sempre é só falta de barulho, não. O silêncio é esvaziamento. Esvaziamento das nossas vaidades, das nossas preocupações, esvaziamento de nós mesmos para nos encontrarmos com Deus, na totalidade, na integridade. Então o Papa Bento XVI destacava o caminho de 4 passos que Santo Antônio, num dos seus sermões, ensinou, o caminho da oração. O primeiro deles é abrir com confiança o próprio coração a Deus. Abrir o coração com confiança é o primeiro passo da verdadeira oração. Estar na presença de Deus e abrir o coração. O segundo passo é conversar afetuosamente com o Senhor. Conversar com Deus com afeto. Ouvir o que Deus tem a nos dizer
como um pai ensina o seu filho, como uma mãe ensina seu filho. Então, conversar com o Senhor com afeto é o segundo passo. O terceiro passo é apresentar a Deus as suas necessidades. O coração que busca a Deus apresenta a Ele com confiança as necessidades. E, por fim, o último passo desse itinerário da vida de oração é louvar a Deus e agradecê-lo. Então, a oração completa, alimento da alma, sustento do desejo de santidade que Santo Antônio nos ensina, deverá ser esse: abrir com confiança o coração a Deus, conversar afetuosamente com o Senhor, apresentar-lhe as necessidades e, por fim, louvá-lo e agradecê-lo. O caminho da espiritualidade. Santo Antônio, um grande pregador, Santo Antônio, um homem da espiritualidade, Santo Antônio, um homem do seu tempo, atento às muitas necessidades. Por isso nós vamos ouvir muitos relatos de milagres de Santo Antônio. Ainda em vida fez muitos milagres. E Santo Antônio atento às necessidades de todos. Todos que a ele acorriam, ele ouvia e atendia. E ele tinha uma predileção muito grande pelos pobres. Isso também se destaca na vida de Santo Antônio. É amigo dos pobres. Na formação das cidades, desde que o mundo é mundo, existe sempre uma distinção muito grande entre os poderosos e aqueles que nada têm. As cidades são formadas a partir disso. Na base da pirâmide, um monte de gente que sustenta aqueles graúdos que ficam em cima, no topo. Desde que o mundo é assim. E Santo Antônio viveu no tempo da reestruturação das cidades, e onde os pobres eram desprezados e os ricos se valiam disso. E Santo Antônio tem palavras duras em relação a essa formação da sociedade. Santo Antônio diz: ó ricos, tornai-vos amigos dos pobres, acolhei-os em vossas casas, não os deixais no desabrigo, porque serão eles depois que os acolherão nos eternos tabernáculos, onde está a beleza da paz, a confiança da segurança e a quietude da saciedade eterna. Cuidar bem dos pobres é caminho para ir para o céu. Quem desdenha o pobre, nem na porta do céu vai chegar. Santo Antônio fala com clareza. E é preciso que a gente retome esse ensinamento. Quem despreza o pobre, despreza a Deus. Então, Santo Antônio tinha palavras claras, firmes, comprometedoras. Então, no dia que celebramos Santo Antônio, é preciso olhar para o seu exemplo. É preciso ouvir as suas palavras, acolher e viver a partir delas, por conta da necessária fidelidade ao evangelho que ele pregava. Santo Antônio, nós ouvimos na sua festa a leitura do livro da sabedoria. E a sabedoria, na raiz da palavra, diz de sabor, de essência. Nós sabemos disso, a essência concentrada dos sabores das coisas. A sabedoria, nessa linguagem figurativa, é o próprio Deus. Muito mais valioso do que a prata, do que o ouro, muito mais claro do que qualquer luz, muito mais desejável que toda a saúde, que todo o entendimento, é o próprio Deus. Então, aquele que se esvazia de si mesmo é plenificado, a sua vida tem sentido, é santificado, porque vive a partir do próprio Deus. E quem vive a partir do próprio Deus pode ouvir aquilo que Jesus diz nesse trecho do Evangelho de São Marcos: ir pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho não é outra coisa senão vivê-lo, antes de qualquer coisa. A melhor pregação, e Antônio viveu isso na sua existência, a melhor pregação não é aquela que é dita pelos lábios. Por isso ele mesmo diz: cessem as palavras
e falem as obras. O melhor jeito de anunciar Jesus Cristo, de testemunhar Jesus Cristo, é viver o que ele viveu. Isso é testemunho, isso é martírio. Martírio é testemunho na raiz da palavra. E Santo Antônio é mártir, assim diz a sua ladainha, entre tantos outros títulos, trombeta do Evangelho, íntimo amigo do menino Deus. Santo Antônio é tido como mártir pelo desejo. Desejou ir para o Marrocos, oferecer em oblação a sua vida, mas desejou, antes disso, testemunhar Jesus Cristo, pregar o Evangelho pela sua vida. E é isso que nós celebramos hoje. Quando nós nos dedicamos ao Evangelho, não guardamos nada para nós mesmos e somos todo entrega, todo doação, somos fiéis ao caminho de santidade que Deus semeou no coração de todos e de cada um de nós. Viver o dia de Santo Antônio é resgatar esta imposição. Nós somos chamados com insistência a testemunhar, a viver a martiria, o martírio, o sabor, a sabedoria, viver em Deus. É isso que a Sagrada Escritura nos convoca. E hoje, na festa de Santo Antônio, nos lembramos dessa convocação. Santo Antônio é um santo do seu tempo. É um santo do nosso tempo. Santo Antônio é um santo amigo de nós todos. Ele é de Lisboa, ele é de Pádua. E Pádua ele só viveu pouquinho tempo. Mas ele é de Lisboa, é de Pádua, é aqui de Vitória. É o segundo padroeiro da nossa cidade, capital do nosso estado. Santo Antônio é o santo que tem, em todas as paróquias tem uma comunidade de Santo Antônio. É o santo lá de Juiz de Fora, na Catedral de Juiz de Fora, hoje tem festa. Tem Santo Antônio espalhado para tudo quanto é lado. Ele é até do Aventureiro, tem uma cidade de Minas que chama Santo Antônio do Aventureiro. Então é muita comunidade. E quantos são chamados de Antônio por causa do santo? Tem aqui até o Antônio Fernando Antônio, a mãe dele que era tão devota que chamou pelos dois nomes, o primeiro do batismo e depois o de franciscano. Então Santo Antônio é um santo amigo, é um santo do seu tempo, é um santo que ouve as nossas necessidades em todos os tempos e certamente nesse tempo de pandemia, Santo Antônio está olhando por seus amigos, está olhando por nós, nesse tempo de coronavírus. E um dos sintomas do coronavírus é a falta de ar. A pessoa quer respirar e não consegue respirar. É a síndrome dessa deficiência respiratória. É a síndrome respiratória aguda, com uma dificuldade muito grande de respirar. E nessa hora a gente tem que rogar a Santo Antônio. E nós todos sabemos, quando estamos angustiados, a situação está complicada, a gente fala, eu preciso de sair porque eu preciso de respirar. Eu tenho que dar uma aliviada no meu coração, eu tenho que respirar. E a gente faz isso. Nas experiências mais diferentes de angústia, nas situações mais dolorosas da nossa vida, o que a gente mais anseia é respirar, um respiro. Preciso de um respiro. Por isso que nesses tempos de pandemia, nós devemos recorrer ao nosso amigo Santo Antônio. Quando a violência institucionalizada agride e mata, dá uma tristeza danada, uma angústia. Não consigo respirar. Valei-me, meu amigo Santo Antônio. Quando o racismo ofende a fraternidade e exclui, dá uma tristeza danada, uma angústia. Não consigo respirar. Valei-me, meu amigo Santo Antônio. Quando a agressão às mulheres toma conta das ruas e até das próprias casas, dá uma tristeza danada, uma angústia. Não consigo respirar. Quando o desprezo pela ciência, pelo conhecimento, pela cultura faz morada entre nós, dá uma tristeza danada, uma angústia. Não consigo respirar. Quando a religião é usada para dividir e destruir os direitos dos povos, dá uma tristeza danada, uma angústia.
Não consigo respirar. Quando a indiferença pela dor e o sofrimento do outro domina a forma de organizar a sociedade, dá uma tristeza danada, uma angústia. Não consigo respirar. Valei-me, ó meu grande amigo Santo Antônio.